O Senado aprovou nesta quarta-feira, em 2 turnos, a PEC da anistia, que livra partidos de multas pelo descumprimento das cotas eleitorais. Repórter Marília Ribeiro, aqui no Jornal Jovem Pan. O perdão conseguiu unir governo e a oposição, os oposicionistas, Marília, é isso? Boa noite, bem-vinda. Oi, Thiago, muito obrigada. Boa noite a você e todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Jornal Jovem Pan. É exatamente isso. Acabou que essa proposta de emenda à Constituição conseguiu ter o apoio da maioria da bancada aqui no Senado Federal, inclusive do PT e do PL. Apenas o Partido Novo, que aqui na casa é representado pelo senador Eduardo Girão, foi contra essa proposta. Acontece que tanto os partidos quanto os próprios parlamentares estavam com pressa para que essa proposta fosse analisada pelo plenário do Senado Federal. Isso porque ela foi aprovada ontem na Comissão de Constituição e Justiça aqui da casa e ainda ontem mesmo eles pautaram essa proposta para ser analisada pelo plenário do Senado. Só que o que aconteceu, Thiago? Por conta do horário, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acabou suspendendo essa sessão e retornou com ela na manhã desta segunda-feira. E essa proposta foi aprovada em 2 turnos, sendo o primeiro, ela teve 51 votos favoráveis e 15 contrários. No segundo turno, o placar ficou de 54-16. Como esse texto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e agora pelo Senado Federal, ele só deve ser promulgado e isso deve acontecer nos próximos dias. E o que acontece com esse texto, né? O que vai mudar? Essa PEC, ela reduz a verba obrigatória que os partidos devem transferir aos candidatos pretos e pardos. Além disso, ela também libera partidos das multas por descumprimento da cota racial e também permite uma renegociação de dívidas tributárias dessas legendas. O senador Paulo Paim, que é contrário a essa proposta, questionou a capacidade dos partidos em cumprir essa nova regra e nós separamos esse trecho para ouvir agora. A campanha eleitoral começa amanhã. E nós vamos votar uma PEC hoje. O maior argumento que eu ouvi lá atrás, que não houve tempo para explicar direitinho para os partidos, enfim, nos estados, como se daria o processo de cotas sempre de rádio e televisão, enfim. E por isso houve o atropelo que muitos não puderam cumprir a norma. É de se perguntar se uma emenda constitucional é aprovada hoje e a partir da meia-noite de hoje começa o processo eleitoral, nós teremos tempo para adequar a essa realidade todo um processo que vai iniciar a partir de amanhã? Thiago, o relator da proposta, o senador Marcelo Castro, disse que a PEC não anistia os partidos, mas que ela cria uma forma de refinanciar e viabilizar o pagamento dos débitos dos partidos. Esse relatório do senador Marcelo Castro, ele não traz o tamanho do impacto financeiro dessa proposta, mas a ONG Transparência Partidária estimou que essa anistia teria um custo de até 23 bilhões de reais. E para finalizarmos, Thiago, esse é o 4º perdão concedido aos partidos políticos via Congresso Nacional. Thiago. E uniu todo mundo, isso chama atenção. Bom, a Marília Ribeiro, sempre atenta, volta daqui a pouquinho aqui no Jornal Jovem Pan. Bom, Dora Kramer, rapidamente eles se uniram, votaram, PL, PT, porque interessa os partidos, interessa o político, não é isso, Dora Kramer? Justamente, como a gente tinha antecipado, porque a nossa aposta era que seria aprovado, né? Por mais que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tenha dito lá atrás, quando saiu da Câmara, que no Senado a coisa não andaria rapidamente, andou muito rapidamente no interesse dos parlamentares, que, além de tudo, tentam algo que fica muito feio para quem tem a prerrogativa, ou melhor, a função de ser representante da população. Quer tentar maquiar a realidade, quer tentar esconder os dados, né? Quando o relator diz que não se trata de anistia, não é verdade. Se trata de anistia. Então, dão uma maquiada, pegam essa questão das cotas, botam em frente. Acho que você, Thiago, ontem chamou isso de um verniz, que eu achei que é exatamente a expressão, a palavra certa. Dá um verniz, mas embaixo o que tem é uma anistia. 23 bi é um cálculo feito que eu nem sei se está correto. Isso posto na Constituição do Brasil, não é? Então,
é uma anistia, é a 4ª ou 5ª anistia. E eles vão continuar fazendo. É muito vergonhoso, sob todos os aspectos, mas eu acho que especialmente esse de tentar esconder da população o que realmente aconteceu com essa aprovação. Pois é, Vilela, tem essa tentativa de esconder da população, mas eu fico pensando o seguinte, por que a opinião pública não fica indignada com isso? Será que não adianta? O Congresso faz o que quer, os políticos fazem o que querem? Pois é, tem temas que às vezes não pegam, né? Você vê que tem outros temas, talvez até provocados por determinados grupos políticos, acabam pegando realmente na sociedade. Agora, um tema como esse uniu praticamente todo mundo. Nós temos ali poucos, né? Dá para contar nas mãos aqueles partidos, aqueles grupos que não se aliaram a esse projeto. Então, talvez não tenha havido esse estímulo à sociedade para se posicionar de uma forma contrária. E um caso como esse era um caso que interessava absolutamente a praticamente todos os partidos e dirigentes partidários envolvidos no país. E Dora, só acrescentando, aí volta aquela discussão da reforma política, se houvesse uma reforma, o enxugamento dos partidos, mas eles não legislam contra eles, né? Não, reforma política não vai acontecer. Lembra do senador? Claro que você lembra, né, Tiago? O senador Jorge Bornhausen. Sim, claro. Era presidente do PFL e eu me lembro que lá, gente, isso aí em 1901, se discutia essa questão, se falava sobre isso. Reforma política que todo mundo defende, mas aí não sai. E aí o senador, me lembra, ele disse assim, sabe por quê que a reforma política não sai? Porque são os políticos que fazem. Evidentemente, não tem interesse de mudar a fundo. Maquiagem, que chamam de reforma, mini-reforma, toda hora tem uma coisinha aqui, um ajuste ali, isso é uma coisa. Reforma, de maneira a modernizar o nosso sistema, que é absolutamente anacrônico. Algumas coisas foram feitas, tipo proibição de coligações, a cláusula de barreiras, que anda a passos de tartaruga, mas vai andando. Mas, discutir voto obrigatório, voto facultativo, sistema de governo, voto distrital, isso que mudaria realmente a sistemática, isso ninguém quer discutir. Então, quando se ouve falar em reforma política, olha, desconfia.